microfone tão fechado, mas dá tchauzinho. Gente, eu sou uma pessoa calorosa, eu preciso ver movimentos, beijos, rostos. Muito bom! Que legal! Deixa eu ver se eu consigo enxergar de mais perto. Esse óculos é só para perto, não é para longe. Tô vendo a Líbia, a Valquíria, muito prazer. A Lília tá dentro do carro, que chique! Lidiane, coisa linda. Gente, eu vejo os rostinhos das meninas super novinhas. Ou vocês me enganam, ou vocês são novinhas, igual a Sara. Uns bebês. Olá, Yoruclé, abre essa câmera para nós te ver. Ai, eu gosto de ver as pessoas. Obrigada. Gente, eu preciso ver o rostinho de vocês, porque a gente conversa muitas vezes por Instagram. Vocês vão conversar comigo pelo Telegram. E aí eu vou guardando só nome. Aí quando eu vejo o rosto, aí eu agarro amor. Que aí eu associo o rosto ao nome. Por isso. Muito bom. Ó, o pessoal vai chegando, vai entrando aí. E a gente tem um tempinho aqui, até todo mundo entrar. Mas de antemão eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz por essa turma. Na verdade, toda a turma minha, seja de pães, seja de bolo, seja de doces, eu fico muito feliz quando a gente abre. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, porque é a oportunidade da gente colocar a mão na massa juntos, vocês e eu. Segundo, porque é mais tempo a gente aprendendo, conversando e falando sobre ingredientes. E para pessoas como nós que vivemos isso, é uma oportunidade única, né? Às vezes aparece produto novo no mercado, aí eu mostro para vocês, às vezes vocês mostram para mim, e aí a gente descobre uma coisa nova. As minhas alunas não replicam só receitas, que são vocês, Vandetes queridas, vocês vão aprender a desenvolver as receitas de vocês também. Muitas vezes vocês colocam um toquezinho especial de vocês e vocês deixam os pães melhores. Isso é muito bom, tá? Por exemplo, uma aluna minha desenvolveu, né, um pão low carb com farinha de pupunha. E vocês vão perceber que eu sou uma pessoa extremamente honesta. Eu não peço receita para ninguém quando vocês desenvolvem a receita de vocês. Mas eu oriento em tudo, e eu consigo orientar. Eu oriento assim, era assim a orientação com ela. Me dá a característica da farinha. Aí ela falava, é branquinha, é sequinha, é úmida, é assim. Eu falava, pesa aí para eu ver quantas gramas tem. Aí ela me dava. Pesa aí para eu ver o volume. Aí ela me dava. Aí eu virava para ela e falava assim, ó, nesse volume, nessa gramatura, dá para você adaptar com essa receita que você tem. Ou você vai ter que ajustar os líquidos. Era tudo assim. E aí, graças a Deus, eu não sei a receita dela. Porque o pão dela, foi ela que desenvolveu, ficou lindo e maravilhoso. E quando eu falo graças a Deus, é porque se um dia eu desenvolver uma com farinha de pupunha, ela é minha. E minha consciência também está super feliz. Que é assim que eu trabalho. Eu gosto das coisas que eu desenvolvo, que eu faço. Então, essa troca gostosa é para isso, é para eu incentivar vocês, é para eu apoiar vocês, é para vocês desenvolverem os próprios pães, é para a gente ver na mesa. Eu acho lindo quando eu vejo os pães na mesa de vocês, em cima das grades, para esfriar. Quando eu escuto os relatos de vocês, Wanda, o pão realmente, ele me deixa mais saciada, ele me tira a fome, o pão está me ajudando a seguir nessa danada dessa low carb, que é esse o objetivo aqui da gente, tá? Então, cada curso meu que abre, cada turma nova que eu tenho, é a minha oportunidade de viver isso mais intensamente. Também é a minha oportunidade de chegar mais próximo de vocês, né? Porque é isso que interessa. E por isso que, graças a Deus, a maioria das minhas alunas são minhas amigas, se tornam minhas amigas, são minhas queridas. Quisera eu poder tempo e abraço para pegar todas elas, mas é essa relação gostosa, tá? Eu queria que vocês entendessem isso. Bom, a nossa aula inaugural de hoje, para quem não está aqui presente, então vocês já fiquem aí sabendo que ela vai ficar gravada, salva, para quem não pode assistir nesse horário, tá? E a escolha do horário é porque eu tenho aqui a Brenda, né? Que é meu braço direito, depois de Andrezinho, que ela está aqui para me ajudar. Se eu precisar de qualquer coisa, ela me socorre.
Então, por isso que é nesse horário da tarde. Mas vai ficar gravado, vocês vão poder replicar a receita, vocês vão ver que eu explico tudo com muito carinho. E depois eu vou também, lá dentro do grupo do Telegram, ajudar vocês em todas as dúvidas de vocês, entendeu? E aí, olha lá, teve uma pessoa que fez um curso presencial comigo no final de 2019. Ô, tempo bom, que nós se via, se abraçava, se beijava, comia as coisas do curso tudo junto. Era bom demais aquilo. Mas, enfim, se você está aí e não assistiu ao vivo, né? Então, assim, sinta-se abraçada, sinta-se bem-vinda, bem-vindo, beijada, beijado, todas vocês aí do outro lado, eu estou muito feliz. Eu vou passar para vocês hoje os princípios da fermentação, tá? Eu vou explicar tudo direitinho e depois eu vou abrir para perguntas, então anotem, prestem atenção. A receita, ela vai estar, né, depois, quando eu subir esse vídeo, essa aula para o curso de vocês, ela vai estar embaixo do vídeo em PDF, a receita descrita direitinho. Agora eu quero que vocês prestem atenção na forma como eu faço e também prestem atenção nas dicas e nas informações sobre fermentação. A parte mesmo, que é a receita, vocês vão ter depois. Mas acreditem em mim, é super fácil de fazer depois. Mas agora, essa aula de fermentação, ela é muito importante para vocês se entenderem o princípio, como que isso funciona e como vocês vão trocar o fermento de todas as receitas que vocês têm por um outro tipo de fermento, para vocês terem essa sensação do fermentado, que é muito legal, que é muito gostosa. Então, primeiro eu tenho que quebrar a barreira do que é a fermentação natural. Eu vou explicar para vocês e aí vocês vão entender como eu entendo que esse é o grande negócio. Eu vou pegar só o meu fermento aqui para vocês olharem ele, tá? Pronto, trouxe aqui. O primeiro passo da nossa aula tem que começar antes, que é o seguinte. Eu tenho uma panela aqui, ó, uma panela de ferro, tá vendo? Todo mundo vendo, né? A galera que tá bem aqui na frente faz assim para mim. Uma panela de ferro, tá? Ferro. Isso, tá? A panela é de ferro, a tampa é de ferro. Digamos que na sua casa você tenha uma panela de vidro. Você pode usar vidro. Se você tiver uma panela de barro, você pode usar barro. Se você tiver uma panela de pedra, você pode usar pedra, tá? Só não dá para você usar essas panelas de alumínio. Não vai dar, porque ela não retém calor. Você vai precisar de algo que fique bem quente. Wanda, não tenho nem essa panela de ferro, não tenho a de barro, não tenho a de vidro. Você vai conseguir fazer também, porque eu vou te explicar. Isso aqui só dá um processo para ficar o seu pão mais bonito, tá bom? Então, o meu forno já está ligado e eu vou colocar essa panela do jeito que ela está lá dentro para esquentar as duas partes. Eu preciso que a tampa esquente e que essa parte de baixo esquente, tá? Então, só vou lá colocar para esquentar e eu já volto aqui. Pronto, foi esquentar. E aí, só para vocês entenderem. A panela, ela é muito pesada, né? Ela é pesadona. E a gente tem uma grade no forno, não tem? Se você colocar na grade do forno, se for pesada igual a minha, vai começar a entortar a sua grade. Então, não coloque em cima da grade. Coloque direto no piso. Para fazer pão, vale a pena pesquisar na internet. Não é cara. Então, se você gostar, se você tiver curiosidade, se você quiser muito usar, eu te falo logo de antemão que vale a pena. Não é uma panela cara, tá? Aí vamos conversar agora sobre fermentação, já que lá já está esquentando, antes de eu colocar a mão na massa. Olha, eu tenho aqui um fermento, tá? Que se chama levain. O levain vem da palavra, é uma palavra francesa, se escreve levain, tá? Levain, que a gente fala. Ele é feito de trigo. Esse aqui que eu estou
mostrando para vocês é trigo, tá? Nada mais é do que misturar farinha de trigo e água e ir alimentando o fermento. Como que a gente alimenta o fermento? A gente faz uma base, que é essa base que eu tenho de trigo. Eu não vou usar o trigo de vocês, fiquem tranquilos, só estou explicando como que funciona. Aí todo dia eu coloco uma parte desse fermento, que vocês estão vendo líquido, uma parte de água e uma parte de farinha de trigo, e eu vou alimentando ele. Eu pego uma parte dele, é igual o pão de Cristo. Alguém aí já fez o pão de Cristo? Olha lá, bonitinha, já viu uma balança na cabeça, isso mesmo. Então a gente vai alimentando ele. E a gente faz isso todo dia, ou a gente faz isso quando a gente quer fazer pão mais rápido, 2 a 3 vezes no dia. Esse daqui, ó, ontem eu fiz 2 vezes, hoje eu ainda não fiz. Mas digamos que eu queira fazer pão mais rápido, então eu começo a alimentar ele tipo 2, 3 vezes, eu vou fazendo esse processo. Quem que faz o pão, quem que faz o levain, o fermento fermentar? É a mistura da água com a mistura do trigo. Uma das coisas que tem no trigo que ajuda a fermentar, galera, vocês precisam saber disso, é a quantidade, né, de carboidrato que essa farinha tem. Ela tem carbo, então ela ajuda a fermentar. Além disso, o glúten também ajuda a fermentar. E aí eu consigo fazer aqueles pães lindos, maravilhosos que vocês veem de fermentação natural, tá? Existe um formato, existe um processo para isso. Geralmente, os pães de fermentação natural, todos eles precisam de uma base como essa. A minha vida inteira, eu sempre fui muito honesta. Eu acho que eu nunca vou conseguir ser diferente. Por quê? Se eu preciso de uma farinha que tem carboidrato para ela fermentar com água, então nenhuma farinha de oleaginosa vai ter carboidrato para eu fermentar. Em parte é verdade mesmo. Por que é em parte? Porque tem uma delas, que é a farinha de castanha de caju, que ela tem carboidrato suficiente para fermentar. Porém, ainda assim, ela vai faltar elementos nela, como, por exemplo, a proteína, que ajuda, e também o glúten, que ajuda. Mas entre todas as farinhas de oleaginosa, a de castanha de caju seria uma opção. E aí, Wanda, posso fazer isso, então, com farinha de castanha de caju? Pode. Pode. Meu pão vai ficar bonito, fermentado, igual ao de trigo? Não. Só recapitulando sobre o processo de fermentação natural. Então, o levain nada mais é do que uma mistura de trigo com água, que a gente vai alimentando ele todo dia, 2 ou 3 vezes por dia, e depois só isso aqui é capaz de fazer um pão crescer. Um pão ficar grande mesmo, né? É o fermento. Dentro das farinhas low carb, a única farinha que tem mais carboidrato, mas não tem proteína, também não tem o glúten, que poderia fazer isso, seria a farinha de castanha de caju. Aí, se eu estivesse aqui na frente de vocês, e eu não fosse a pessoa honesta que eu sou, eu falaria assim, vamos fazer um levain de castanha de caju. Vocês iam fazer. Todo dia vocês iam cuidar desse danado desse levain de castanha de caju. Na hora de fazer o pão, aí eu viro para vocês e falo assim, vamos colocar fermento químico e fermento granulado. Isso dentro da panificação, sabe o que significa? Que isso aqui não serve para nada. Só para vocês entenderem, tá? Então é isso. Não dá para fazer um levain de farinha de castanha de caju. A farinha de castanha de caju, como base de um levain, não vai fazer o seu pão crescer. Jamais. O que vai fazer o pão crescer vai ser a junção dos 2 fermentos. Esse é um problema. O segundo problema. Vocês estão vendo que essa mistura aqui ela é uma mistura líquida e ela vai bastante água. Isso aqui, se eu fizesse vocês fazerem de castanha de caju, quando vocês misturassem com a farinha de oleaginosas de vocês, por ser farinha de oleaginosas,
por ser úmida, por soltar óleo. Quando eu misturo umidade nela, ela faz ainda mais as farinhas de castanha de caju soltarem mais água. Bora lá, vamos ver aqui o negócio. Brenda vai trocar agora, vai pôr no celular. Então, só para entender todo esse processo. Na hora que eu misturo algo assim, que é muito líquido, muito úmido, né? Junto com as farinhas que já tem óleo, que quando úmidas, elas soltam mais óleo ainda, e por isso que muitos pães dão errado, o que vai acontecer? Os pães de vocês vão embatumar, os pães de vocês vão ficar úmidos. E aí o que as pessoas falam nesses cursos de fermentação natural, que não é low carb, para vocês fazerem? Para colocar eritritol, para secar o pão. Isso, para mim, na minha formação, é completamente errado. Eu jamais falaria isso para vocês. Outro segredo que conto para vocês: coloca farinha de coco. Para a farinha de coco deixar a massa seca. Acrescentei farinha de coco, eu mudei o sabor do pão de vocês. Não é isso que a gente quer. Então, vocês vão aprender comigo um método de fermentação exclusivo para farinha low carb, para farinha de oleaginosas. Gente, eu passei 2 anos desenvolvendo essa fermentação. E pode ter certeza que eu fiz de tudo. Então, isso aqui é o melhor. Vai ser o melhor pão que vocês vão ter, sequinho, fermentado, porque é um fermento natural, fermento biológico, ele fermenta, e é um fermento natural. Vocês vão receber quais são as marcas do fermento biológico que vocês vão usar, porque infelizmente não é o de supermercado, tá bom? Ele não é feito para isso. Não precisa fazer esponja, o pão de vocês vai crescer lindamente, vai ficar com alvéolo, e vocês vão poder aplicar a mesma técnica que eu vou aplicar aqui em qualquer um dos pães do curso de vocês, tá bom? Só para eu saber se vocês entenderam até aqui, tá tudo bem? Faz só assim para mim. Legal. Então vamos começar, tá? Então esquece isso aqui, vocês não vão precisar disso. Não fazemos levain com farinha de castanha de caju, com farinha de grão de bico, nada disso. Por quê? Primeiro, seu pão não cresce. Segundo, fica muito úmido. Farinha de oleaginosas não aguenta esse monte de umidade. Diferente de um pão de trigo, que eu consigo colocar 60% de água, 70% de água. O trigo aguenta isso. Aqui eu não consigo fazer isso, tá? E vocês não vão precisar. E o pão vai ficar maravilhoso. Então vamos lá. Uma peneira eu tenho aqui eu tenho um bowl, tá? Eu só vou deixar aqui mais alto. Eu vou colocar nessa peneira, isso aqui é fibra de bambu, tá? Fibra de bambu, quando eu estava dando aula de aquecimento para o nosso evento Padoca do Bem, eu expliquei sobre a fibra de bambu. Fibra de bambu é uma farinha que lembra muito amido, ela lembra muito a maisena, tá? Ela é bem fininha, ela é volumosa, ela tem uma capacidade de absorção de líquido, se não me engano, é 3 vezes mais que o de coco. Vocês vão receber isso por escrito. E isso ajuda muito na hora que a gente vai fazer pão de fermentação. Por quê? O truquezinho de jogar eritritol e deixar o pão adocicado, você não precisa aqui. Depois eu olho todas as perguntas de vocês, tá bom? E respondo, tá? Então, não preciso aqui. Onde que eu encontro fibra de bambu? Na Ingredientes Online tem, tá? Na internet, se vocês colocarem, vocês vão achar também fornecedores brasileiros. Fibra de bambu, 0 carbo, maravilhoso, tá bom? Então, ó, eu só peneirei ela, tá aqui. Aí aqui eu venho, ó, com a farinha de oleaginosas. Os ingredientes, vocês vão receber depois, embaixo, tudo bonitinho, a receita. Eu só preciso que vocês prestem atenção aqui agora. Então, eu coloquei a fibra de bambu. Não precisa peneirar se você não quiser, mas eu gosto. Por quê? Porque muitas vezes ela fica com umas bolinhas, e aí eu vou ter que tirar essas bolinhas, assim é mais fácil, tá? Aqui eu vou usar farinha de amêndoas. A minha de farinha de amêndoas qual que é? Eu ensinei vocês
na aula de introdução aos ingredientes low carb, como identificar e como comprar farinha de amêndoas. Tem que ser fininha, tem que ser seca, sem óleo. Se tiver oleosa, não vai rolar. Essa daqui é sequinha, fininha. Onde que eu compro essas? Onde você compra essa, Wanda? Na Ingredientes Online. É o melhor fornecedor, tá? A farinha deles pode mudar? Pode. Porque eles compram e eles revendem, né? Pode ser que ele compre e por ela ser armazenada de forma diferente ou um dia quente como é esse, solte óleos. Solte o óleo, inclusive, no container, quando ele está trazendo para o Brasil. Então, por isso que vocês precisam saber lidar com elas, porque elas mudam, elas nunca são padronizadas. Aí você vai falar assim, você já comprou farinha na Ingredientes Online que veio com mais gordura? Não. Todas as vezes que eu compro na Ingredientes Online, eu faço o teste que eu ensinei vocês a fazerem e a minha farinha é uma farinha sequinha, sem gordura, tá bom? A Brenda vai só olhando nos comentários se tem alguma coisa assim muito urgente, aí você me fala. Só para vocês entenderem. E aí o que acontece? Lá na aula de introdução de vocês aos ingredientes, que é super importante vocês assistirem, eu explico bem, inclusive, como perceber se essa farinha tem óleo ou não. Digamos que você comprou a farinha e ela tem óleo. Tem como eu usar essa farinha, Wanda? Tem. Se a sua farinha já tem óleo, você vai diminuir o quê? A quantidade de líquidos da sua receita. E muitas vezes os líquidos das suas receitas são os ovos. Então, se lá na sua receita tiver 4 ovos e você percebeu que a sua farinha tem óleo, diminui um ovo, entendeu? Ou vai colocando os ovos aos poucos. Se tem 4, coloca 2 e deixa o terceiro para pôr depois e você vai ver a consistência dessa massa. Porque tudo a gente percebe na consistência da massa. E vocês têm que saber lidar e trabalhar com a farinha que vocês encontram aí nas cidades de vocês, tá bom? Não precisa comprar só na Ingredientes Online, de forma alguma, gente. O que você precisa é saber trabalhar com a farinha que você tem nas suas mãos. Se a sua farinha tem muita oleosidade, você diminui a quantidade de líquidos e muitas vezes na sua receita o líquido é através dos ovos, diminui os ovos. Se tiver ovos e ainda um leite vegetal, diminui a quantidade de leite vegetal. E aí você vai chegar no ponto certo do seu pão. Quanto que eu diminuo dos ovos, Wanda? Quanto que eu diminuo do óleo, do leite vegetal? Aí só eu estando na sua casa, passando essa farinha na minha mão para eu saber quanto de gordura tem. É essa experiência que vocês vão ter que desenvolver ao longo desse curso. Toda farinha que eu comprar, eu vou ter que fazer, esfregar na mão e ver a quantidade de óleos? Vai. Então vocês vão ter que sempre prestar atenção nisso. Tá. Então eu coloquei aqui a fibra de bambu e coloquei também a farinha de oleaginosa. Agora, eu vou colocar o psyllium, tá? O psyllium que eu tenho aqui é um psyllium em fibras, não é em pó. E esse psyllium, gente, ele é clarinho. Quanto mais clarinho for o psyllium, melhor para vocês. Porque quando o psyllium é muito escuro, ele escurece o pão. Ah, existe psyllium branquinho? Existe, tá? Principalmente quem pode trazer dos Estados Unidos, existe o psyllium que a gente compra lá em sacos, igualzinho a esse, ó. Que esse daqui não é psyllium, é chocolate, tá? Mas sacos assim. Que ele é bem branquinho, tá? Eu tô peneirando o psyllium aqui porque eu quero que vocês vejam o seguinte. Quando a gente peneira, sobra fibras, ó. Isso aqui tudo é fibra. Você pode usar ou não, tá? Eu vou deixar, já que eu peneirei, eu vou deixar de fora. Mas eu geralmente eu uso, tá? Aí aqui eu já misturei os 3 no meu bolo. O que eu vou fazer? Eu vou mexer bem, vou misturar bem. A Brenda vai perguntando aí se está tudo bem, se vocês estão vendo, tá? No chat para mim. Misturo tudo, misturo todas as farinhas, tá? E agora eu vou colocar o fermento, tá? Não, primeiro eu vou colocar o sal, tá? Coloco o sal. Misturo bem. Para o sal não ficar junto do fermento quando eu misturar na minha massa. É importante isso. O sal não deixa o fermento crescer, tá bom? Agora, eu vou colocar fermento royal.
tampinha aqui é 1 colher de sopa, o fundo dela. É só pôr o suficiente para cobrir o fundo. É 1 colher de sopa. Coloquei. Por que vão 2 tipos de fermento? Porque o fermento que eu vou te indicar, ele só age dentro do forno. Quando o forno já está aquecido, bem quente, ele faz o seu pão crescer. Não cresce antes. E o Royal, assim que eu coloco na massa e coloco os ovos, ele já começa a agir. Ele não cresce, mas ele começa a agir. E aí, junto do forno, ali dentro do forno, o Royal, mais o fermento químico, que eu vou indicar para vocês, é o responsável por fazer o pão de vocês dar o salto de forno. Então, vamos lá. Qual é o fermento químico que vocês vão usar? Eu vou deixar um nome aí para vocês. É esse aqui, ó. A marca é Caputo Levito Chama Seco. Ou seja, é um fermento natural, é um fermento granulado que eu não preciso fazer esponja. Um fermento granulado biológico para pão que não precisa molhar antes. E isso é imprescindível, porque se você fizer a esponja, você deixa as suas farinhas de oleaginosas úmidas. Esse tipo de fermento tem em vários lugares para vender, na internet também. Essa marca é importada, é italiana. Existe um fermento biológico seco de uma empresa chamada Le Safré, que é brasileira. Le Safré, que é o mesmo também. Esse aqui é um fermento biológico seco de uma empresa brasileira, que vocês também conseguem comprar pela internet. Os 2 nomes vocês vão encontrar, tá bom? Quem está em São Paulo, só para saber, vocês encontram isso aqui, esse fermento italiano, na Santa Luzia, encontra no São Marché, nessas lojas que vendem artigos para pães e bolos, tá bom? Vocês vão ter o nome direitinho lá dentro do curso de vocês, dos 2 tipos de fermento. Wanda, o que eu preciso saber? E esse italiano aqui que vocês vão poder usar. Aqueles de supermercado, vocês precisam fazer esponja para que ele cresça antes. Não é a mesma coisa, tá bom? Ah, eu posso usar o fermento para pão biológico, aquele do quadradinho? Não, não é a mesma coisa, tá bom? Então, é esse fermento aqui que vocês vão ter que usar. E vocês encontram ele na internet, tá? Eu vou colocar o fermento, ó, ele é granulado, bem fininho, tá? Ele parece uma... Deixa eu me ver uma textura, parece igual de cacau. A mesma textura de cacau, só que clarinho. Aí eu venho aqui, ó, misturo ele, tá? E aí eu venho aqui e misturo ele junto com toda a minha farinha. Misturo com toda a minha farinha. Aí agora eu vou começar a acrescentar os líquidos ali. Que líquido que eu vou acrescentar? Os ovos. É só o ovo. Como assim? Não vai leite vegetal? Não vai. O que eu tenho aqui de ovos, a umidade dos ovos, né? O ovo como líquido, como proteína, como gordura, é o suficiente para fazer com que as oleaginosas aqui, elas cresçam sem ficar úmida, tá? Ô, Brendinha, tem um queijo que tá ali, ó, o que eu pus ali, ó, em cima daquela, que era para ele poder descongelar. Ele tá ali em cima daquela cadeira. Pega para mim, por favor. Então, ó, os ovos. Não vai nenhum leite vegetal. Não vai água. Nada disso, tá? Ó, eu tô longe aqui, aí eu não consigo ver os comentários, tá? Só pra vocês saberem. Isso. Mas a Brenda tá olhando. Se for alguma coisa urgente, ela fala pra mim. Vou puxar a câmera. Tá. Não precisa baixar agora. Só depois, Brenda. Depois. Depois eu faço a Brenda pôr a câmera pra baixo. Agora, eu acho que dá pra acompanhar. Vocês não vão ver a massa agora. Só tô quebrando o ovo só, tá, gente? Aí vocês não vão precisar agora, não.
Mas pode ter certeza que vocês vão ver eu passar a massa na mão, tá? Ó, então eu quebrei aqui os ovos, tá? É super importante vocês pegarem, baterem os ovos. Mistura os ovos, tá? Então vamos recapitular aqui, tá? O que eu tenho? Brenda, você pega meu liquidificador ali em cima pra mim? O que eu tenho aqui? Todos os secos misturados. Só seco. Todos os secos misturados. O que eu tenho aqui? Só os ovos. Mais nada. Só os ovos, tá bom? Vamos usar isso aqui? Vou usar. Aí agora, eu vou pegar o liquidificador. Você pega o seu liquidificador ou pega o seu processador aí na sua casa, que você vai bater. Ali, ó, pega ele do meu computador. E a extensão. Então você vai pegar aí na sua casa o seu liquidificador ou a sua processadora, tá? A extensão está? Tá aqui, ó, já ligada aqui, ó, só tem que puxar ela ali. E aí você vai bater o ingrediente que eu vou te passar agora. Então, nós vamos utilizar aqui ricota. Ó, ricota. Não é creme de ricota, é ricota. Tá? Essa ricota é uma ricota bem úmida, tá? Porque tem ricota mais sequinha, tem ricota úmida. Eu vou utilizar o ingrediente mais bruto. Porque depois desse, as opções que eu vou dar para vocês são bem melhores, tá? Então, primeiro, a ricota. Deixa eu só ligar aqui, gente, espera aí. Aí vocês vão pegar a ricota, vão colocar no liquidificador de vocês e vocês vão fazer com que essa ricota se torne um creme, tá? Posso fazer, então, direto com o creme de ricota? Pode. Só que tem muita gente aí, dependendo da cidade, que não encontra creme de ricota pronto, tá? Então, você pode usar ricota mesmo. E é até mais barato do que o creme de ricota, tá? Outra opção que vocês podem usar de queijo é o cottage. Vocês podem usar cottage. Aí, digamos que você tenha intolerância à lactose e à caseína. Você não vai poder usar nem ricota, nem cottage. Porque se você tem a caseína, não pode. Se for só a lactose, você vai encontrar ricota sem lactose, cottage sem lactose. Se você é intolerante à lactose e à caseína, você vai ter que usar tofu. Tofu. É o único, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a ricota já, na quantidade que eu preciso. Só para mostrar para vocês que pode ser a ricota o ingrediente mais em conta, mais barato. Aí, agora, eu coloco os ovos, tá? Dentro do liquidificador. Vamos pôr então essa ovo de 55 gramas. Isso, padrão, ovo de 55 gramas. Não é ovo pequenininho e não é ovo jumbo, tá? Isso vai estar escrito na receita também. Então, ó, coloquei a ricota e coloquei os ovos. Se você usar creme de ricota, você também vai ter que fazer esse mesmo processo, bater como eu estou batendo no liquidificador e na processadora. Se você usar o cottage, você vai ter que fazer o mesmo processo, bater como eu estou fazendo no liquidificador ou na processadora. E se usar o tofu, a mesma coisa, tem que bater, tá bom? Ah, então qual que é a vantagem de usar o creme de ricota? Você vai bater menos, só isso, tá bom? Então vamos lá. Aí agora, então, eu vou juntar o líquido com aquela massa, aquelas farinhas todas que vocês viram, ó. Achou aí? Eu acho que talvez pôr em cima da mesa. Bora tirar daí desse pedestal? Só para talvez fique melhor. Vamos ver. Isso. Isso. Olha só. Agora vocês vão ficar sem me ver por um tempo, mas em compensação vou ver a massa. Bonitinho, tá? Olha aqui, ó. Todas as farinhas, né? Ótimo. Aí depois esse bowl ele vai sair daqui, vocês vão ver a massa exatamente aqui, tá? Em cima da pedra. Agora eu vou colocar o líquido, que nada mais é do que a ricota bem batida com leite ou com o ovo. Fica bem líquida, parece um leite, tá? Aí agora eu só misturo, tô misturando, mais nada, só misturando.
O ovo, ele interfere se for caipira tradicional? Ele só tem que ter 55 gramas. Então, se, por exemplo, se na receita está pedindo 4 ovos de 55 gramas, então você vai ter que usar o total de caipira, tá bom? Não tem problema, mas tem que ter a quantidade em gramas de ovos, tá? Ok. Agora, a massa tá aqui. Antes de eu colocar essa massa no Banneton que vocês ganharam, isso aqui, ó, é um Banneton, tá? É o que vai formar o nosso pão. Eu vou ensinar vocês a forrarem o Banneton. Vocês vão precisar de uma touquinha de cozinha. Encontra-se isso em loja de bolos. Touca que a gente coloca no cabelo, ó. Touca. Vocês vão forrar o Banneton. Vocês vão forrar. Forrei o Banneton, tá? Ah, e por que forra? Porque a gente, para preservar ele, para ele não ter contato direto a massa, né, com a massa. E aí aqui tem a fibra de bambu. A fibra de bambu, lembra que eu falei para vocês que ela lembra muito maisena? Eu vou pulverizar ela aqui, tá? Então a gente coloca aqui assim, ó, bastante fibra de bambu dentro do Banneton forrado com a touquinha, tá bom? Ó, é assim que fica. Aqui, ó, é uma tábua de carne, que na verdade eu não utilizo para carne, tá bom? Uma tábua branca. Pode fazer direto na pedra de mármore de vocês. Pode também fazer, eu poderia fazer direto em cima da minha mesa, que também ia funcionar. Aqui eu tenho a massa, que eu vou transferir ela todinha e vocês vão poder ver ela. Dá uma olhadinha aqui, Brenda, só para elas verem a massa bem bonitinha, se tá no ângulo legal, tá? Ó, vou transferir a massa para cá. Dá pra ver se dá, não dá? Tá bom. Ótimo. pode dar um pouquinho melhor aqui. Isso. Ó, transferir, para vocês verem. Agora o que eu vou fazer? Ai, Wanda, você vai sovar? Não, eu vou só misturar. Tem pedaços aqui que ainda estão com a farinha, eu vou só deixar ela ficar homogênea. Ó, mas ela é uma massa que a gente chama de moldável. Ela se molda completamente. Aqui, ó, na minha mão. Tá vendo? Completamente. Aí, nessa nossa massa, vai azeite. Eu vou colocar o azeite aqui e vou moldar com a mão. Vou continuar amassando com a mão. Ai, Wanda, eu poderia colocar o azeite junto com os ovos? Poderia, mas eu acho melhor por assim, porque aí o azeite vem para minha mão e eu consigo modelar esse pão melhor. Sabe? É tipo um 2 em 1. E eu também gosto de sentir a massa, tá? Fica uma massa, ó, bem bonita, bem homogênea e que eu consigo modelar o meu pão. Não esqueçam que o meu forno tá ali, ó, aquecendo, e a panela também, tá? Modelei o pão. Ó, bastante. Wanda, posso fazer esse pão dentro da forma de pão, da forma de alumínio? Pode, pode. Não precisa pôr aqui dentro, se você não quiser, se você quiser mudar ele. Posso fazer ele do jeito que você está fazendo aí, com a mão, sem pôr aqui dentro desse negócio? Pode. Tá vendo? Ó, já tem o formato de pão, tá? Mas a gente utiliza o Banneton para o Banneton marcar o pão, para ele ficar bem bonito, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu deixo ele redondinho, que é o que eu estou fazendo. Eu deixo ele redondinho, eu gosto dele redondinho. E eu deixo ele altinho, tá? Eu não deixo ele chapado, tá? Eu deixo ele como se fosse uma bolinha, tá? Aí agora eu venho e coloco aqui, ó, dentro do Banneton, tá? Quando eu vou colocar ele dentro do Banneton, eu deixo a parte mais redondinha para cima. Tá vendo que aqui ali é achatadinho, tá? Então, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr a parte que tá redondinha para baixo e a achatada vai ficar para cima. Por que isso? Porque eu quero que o Banneton marque o meu pão. Aí é por isso que fica um pão bonito, cheio de marquinhas.
redondinhas, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Então, ó, aqui eu tenho meu pão dentro do Banneton, que é essa cestinha, tá? Qual que é a função da cestinha? É segurar o pão, marcar o pão, e o pão, ele cresce levemente aqui, ele não dobra de volume. Ele cresce aproximadamente 1/4 de tamanho, ele cresce muito pouco, tá? Quando que esse pão vai crescer de verdade? No forno. Vocês vão ficar besta depois de ver, tá? Então tá aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Vou só lavar minha mão, vou pegar um pano de cozinha e vou cobrir esse pão, tá? Só um minuto. Então agora, ó, eu venho aqui, cubro o pão. E eu vou deixar esse pão por, no máximo, 30 minutos, no mínimo 15 minutos, tá? E eu vou deixar ele aqui num canto para ele ficar quietinho. Wanda, se eu deixar ele mais tempo... Deixa eu tirar isso aqui que a gente vai conversar. Eu não quero, se a gente aqui... E aí talvez para ver o comentário delas também, sabe? Talvez mais perto de mim, né? O que você acha? Que agora a gente vai conversar um pouco, eu vou responder as perguntas, tá? Isso. Então assim, Wanda, se eu deixar esse pão por 2 horas ou na geladeira de um dia para outro, esse pão vai crescer mais, né? Deixa eu vir para cá, Brenda, pronto. Esse pão vai crescer mais? Ó, não vai crescer mais. E vai ter um outro problema. Quanto mais tempo o seu pão ficar ali assim, ó, não vai fazer ele crescer, vai deixar ele mais úmido. E aí agora eu preciso que vocês entendam como que funciona a fibra de bambu, qual que é a função dela. Ela ajuda o seu pão a ficar sequinho? Ajuda. Mas ela na umidade, ela embatuma. Ela faz fibra, as fibras todas se juntam no final do pão, fica tudo encrustado. Por que acontece isso? Porque ela é uma fibra bem sequinha, bem fininha. Aí eu tenho um tempo para deixar ela ali. O mínimo é 15 minutos. O máximo é 30. Passou de 30, seu pão embatuma. Por que ele embatuma? Porque a gente está trabalhando com uma fibra. A fibra é bem fininha. Ela adquiriu muita água. Ela se junta. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Aí você pergunta para mim assim, como que você sabe disso? Teste, gente. Eu fui fazendo teste de limite. Eu fui vendo o tempo dela. Quanto tempo ela aguenta sem juntar e embatumar. E ali vocês viram que o líquido que eu tenho é só da ricota e dos ovos. Então você imagina o negócio que se eu acrescentasse ali ainda água ou leite vegetal, ela ia embatumar antes dos 15 minutos, que era o que acontecia. Wanda, mas se é assim, você não coloca então farinha de coco? Pra quê? O teu pão ter todo sabor de coco? Todo pão que você faz é ter sabor de coco? A gente não precisa disso. A gente precisa saber trabalhar com as farinhas de forma correta. Eu não coloco farinha de coco para mudar o sabor do pão, para ele agir como um agente secante. Isso não existe, gente. E aí uma outra coisa. Então por que não coloca eritritol? Porque o eritritol ele tem o poder de secar, né? Não, porque o seu pão vai ficar adocicado. E eu não quero que o seu pão fique adocicado. E aí eu quero que vocês pensem numa coisa comigo que se chama balanceamento de receitas, tá? Se eu tenho já uma farinha de amêndoas que é levemente adocicada, que para anular o sabor do adocicado, eu coloco psyllium, às vezes eu coloco linhaça. Para que eu vou fazer o sabor da amêndoas que é adocicado sobressair colocando eritritol? É porque eu não tenho técnica, é porque eu não tenho processo, é porque eu não sei fazer isso que eu ensinei vocês a fazerem. Então, estamos usando qual agente secante aqui? Fibra de bambu. Perfeito. Ela absorve de 3 a 4 vezes mais água. Porém, ela não suporta ficar muito tempo úmida. Quanto mais tempo eu deixar ela úmida, mais juntinha ela vai ficar. E aí, gente, não quer isso. Então, marca no reloginho aí de vocês 15 minutos no máximo, tá bom? Que é o tempo que eu deixo no meu. Brenda, preciso fazer alguma coisa aqui para abrir o chat? Me ajuda? E aí eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Aliás, antes de responder as perguntas de vocês, peraí, só um minutinho, Brenda. Eu vou mostrar de pertinho o nosso fermento.
tá? A gente vai colocar uma foto, dá para pôr uma foto lá nele, né, Brenda? Porque aqui não dá para aparecer. Além de colocar o nome, o link, o link do produto, o nome, eu coloco a foto. E aí vocês vão ver direitinho, tá bom? Aí então vamos conversar agora sobre os pães do curso. Do jeito que os pães estão ali, já na receita. A única coisa que vocês têm que acrescentar para fazer um pão ficar fermentado é esse fermento seco. Quanto desse fermento seco eu vou acrescentar? 12 gramas para cada uma das receitas do seu curso. 12 gramas. Preciso fazer esponja? Não, não faça, porque seu pão vai ficar úmido, não vai crescer. Só posso usar este fermento biológico seco, que age no seco? Sim. Por quê? Porque farinha de oleaginosa, quando recebe umidade, mesmo aquela da esponja, ela vai modificar e o seu pão vai ficar úmido. E a gente não quer pão úmido. A gente não quer pão com sabor de omelete. A gente não quer pão com textura de esponja de omelete. A gente quer pão seco, tá bom? Então é por isso, galera, tá? Que não dá pra fazer. Então vamos pegar todos os pães que tem no curso. Pão de cacau. Já tem o fermento químico. Coloco então só esse, acrescenta? É. Não é substitui? Não. Eu preciso dos dois para agirem. Um dá um salto de forno, o outro faz crescer. Tá? O que é um salto de forno? Quando eu coloco no forno, ele pum, ele acorda. E o outro empurra para cima. É isso que vocês precisam entender. Tá? Então, assim, todos os pães dá para colocar 12 gramas de fermento biológico. Alguns pães, como por exemplo o Bretzel, o que vai acontecer com ele? Ele vai inchar e ele vai ficar rachadinho, todo abertinho, mas eu acho lindo. Tá bom? É isso que vocês têm que entender. Tem um pão que está no curso de vocês que ele já tem fermento biológico. O fermento biológico deste pão, que é o do finger food, aquele que é quadradinho que a gente puxa, ele é o fermento biológico do supermercado, tá? Aquele que faz esponja antes. Esse você pode substituir por esse seco. E vai ficar maravilhoso, tá bom? Todos os outros pães é só acrescentar esse. Não tira o royal. Só acrescenta esse. Vocês vão ter um pão mais crescido, mais levedado, mais cheio de furinhos, mais bonito, mais gostoso. Tá bom? Fibra de bambu. O único pão dentro do curso de vocês que tem fibra de bambu é esse que eu estou ensinando para vocês aqui agora. Por quê? Fibra de bambu é um ingrediente novo no mercado. Quando ela chegou no mercado, todo o meu curso já estava filmado. Então, assim, nenhuma receita do curso usa fibra de bambu, a não ser essa que eu estou te ensinando agora. Wanda, quero utilizar fibra de bambu nas receitas do curso, que já estão filmadas. Não use. Por quê? Porque não foi criado, essas receitas não foram desenvolvidas para isso. Você vai mudar o balanceamento da receita. Então, a gente não pode fazer isso. Mas como não? Não. Por quê? Ela vai absorver muito mais líquido, você vai desbalancear a receita, mudar ela completamente. É como se a gente criasse uma receita nova, tá bom? Aí, para vocês entenderem, esse pão que vocês fizeram comigo, que vocês vão receber a receita, vocês podem multiplicar ele por 2. Se vocês multiplicarem ele por 2, ele vai ter o tamanho bonitinho do Banneton de vocês. Bonitinho. Ele vai ficar grandinho assim, tá? Alto. Mas eu gosto de fazer ele assim, um só, tá? Mas se quiser mais alto, é só multiplicar a receita por 2. E aí ele vai ficar mais alto, mais bonitão, tá? Aí vamos lá. Dentro das receitas do curso, vocês têm farinha de coco, todo tipo de farinha. A única coisa que a gente acrescenta para esse pão crescer mais, ficar mais bonito, porque vocês gostam, é o fermento biológico seco. Mais nada. Tá bom? Bora lá, Brenda. Agora me ajuda aqui no chat, que aí eu vejo as perguntas. Estou perguntando sobre a panela. Pode ser alumínio, se não... Vamos lá. Ó, panela. Não dá para usar a panela de inox. Dá para usar a panela de vidro.
panela de ferro, panela de pedra, tá? E panela de barro. O inox, ele não guarda o calor, ele não segura o calor da forma que a gente precisa. Preciso da panela, Wanda, para fazer esse pão? Não tenho a panela. Você não vai precisar da panela. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai pegar um tabuleiro, vai deixar ele dentro do forno, ele vai ficar bem quente, tá? Aí você vai colocar o pão em cima desse tabuleiro quente. Essa quentura que a gente aguentou lá no tabuleiro é suficiente para dar o salto do forno dentro. Mas não é a mesma coisa da panela, tá bom? Existe panela na internet para fazer pão bem baratinha, tá? Panela de cerâmica também não aguenta. Mas eu posso te falar uma coisa, Maria das Graças? Bora fazer o teste. Na de cerâmica eu ainda aposto mais do que nas outras, tá bom? Vamos fazer o teste. Tudo nessa vida é assim, tá? Para usar pedra redonda, dá para usar. Eu nem ia falar da pedra da pizza, porque aí vocês iam falar, ai meu Deus, essa mulher, mas dá. Na pedra da pizza também ajuda, tá? Mas o grande segredo, sabe o que é? É cobrir o pão. Abafar o pão. Então, a pedra ou o tabuleiro, ele ajuda. Mas o grande negócio é cobrir ele, tá? É isso. Não tem, então, como substituir, Rita de Cássia. Tá? Se você não consome queijo de espécie alguma por causa da lactose, por causa da caseína, e você não consome soja, não tem como mudar. Não tem como, tá? Olha só, o tamanho da panela é de 26 centímetros para o Banneton que vocês vão receber, que é esse Banneton aqui. Tá? 26 centímetros para ele cobrir o pão, tá? Ele é maior do que o Banneton. É isso, tá? A pedra redonda da pizza dá para usar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui se tinha mais algum comentário para cima. Pedra de alumínio não aguenta. Tá, o ovo caipira vocês já sabem. Todo mundo viu, assistiu tudo? Deu para assistir? Desculpa a internet. Vamos lá. O levain com farinha sem glúten é bom? Então, levain com farinha sem glúten é levain com farinha de carboidrato, vai elevar a sua glicemia. E mesmo que ele seja um levain com farinha sem glúten, o que vai acontecer? Vamos pensar. 1, vai deixar seu pão úmido. 2, não vai fazer seu pão crescer igual. 3, você vai precisar de fermento do mesmo jeito. Entendeu? Por que meu curso não se chama curso de pão de fermentação natural? Porque eu não minto. Porque eu não quero ganhar dinheiro à toa, tá? Então, o que eu falo? É pão fermentado. E explico por quê. Poderia ganhar rios de dinheiro. Poderia. Mas eu não ia estar com a minha consciência tranquila, tá bom? Então, não adianta usar grão de bico, não adianta usar castanha de caju, fazer esse trabalho aqui todo dia, um trabalho danado, que isso aqui é um bebê que você tem para criar, e depois você acrescentar 2 tipos de fermento. Isso é ilusão. Tirou isso aqui que você criou todo dia, que você cuida dele todo dia, seu pão não cresce. Não cresce com fermento sem glúten, não cresce com levain sem glúten, não cresce de jeito nenhum. E aí eu vou contar um outro segredo para vocês, que todo padeiro sabe. Levain sem glúten também não faz seu pão sem glúten crescer. Tira o fermento dele que você vai ver. Então tem gente ganhando rios de dinheiro, enrolando todo mundo, não explicando o porquê das coisas, e eu não faço isso, tá bom? É isso aí, só para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Vamos. Panela, tamanho da... Ó, para quem chegou agora, a live vai ficar gravada, aí vocês vão ver, tá bom? Qual outro fornecedor de farinha? A Ingrediente Original informou que não trabalhará com farinha de amêndoas. É verdade, dentro do seu curso tem ingredientes online, tá? Então, tem um outro fornecedor dentro do curso de vocês, que é o Ingredientes Online, que vocês podem utilizar, tá? E vocês podem utilizar qualquer fornecedor outro da internet. Não precisa ser esse que a gente indica. A única coisa que eu estou oferecendo para vocês é o cupom de desconto que eles me fornecem, que é o mesmo que eu utilizo para comprar as minhas farinhas. Aí eu dou ele para vocês. Só que muitas vezes, aqui na minha cidade mesmo, vale mais a pena comprar direto aqui na minha cidade, na loja, do que pedir
online, porque aí tem o preço do frete, né? E não vale a pena. É isso. Então, é só uma facilidade para vocês, mas vocês têm que sempre, toda vez, fazer a conta, tá? Ver se vale a pena ou não. Bom, aí agora eu quero ver se vocês têm mais alguma pergunta com relação à aula aqui, que vocês viram. Com relação ao processo de fermentação, para a gente encerrar esse, antes de eu pôr o forno, e aí a gente vai para um outro capítulo dentro do curso, tá? Só para saber. Eu tenho que entrar aqui, ó. Se todo mundo entendeu. E pode escrever aqui no chatzinho, tá? É só vocês virem aqui no chat e escrever. E perguntar, tá bom? Que eu respondo. Bom, então vamos lá. Enquanto dá o tempo de pôr o pão ali no forno, tem umas coisas que eu preciso explicar para vocês, tá? Tudo sobre o curso. O curso de vocês, ele é todo filmado. Tudo. A câmera chega pertinho, não é igual essa daqui não, tá? Isso aqui é uma aula que a gente dá sem as câmeras profissionais. É uma aula inaugural. É uma aula onde eu estou mais próxima de vocês, é a realidade, e até por isso também a gente teve o perrengue da internet, né? O de vocês, ele é todo filmado. Vocês veem todos os pães partidos, vocês veem tudo. Antes de fazer qualquer pão, é obrigatório assistir às aulas de ingredientes. Só isso vai fazer vocês realmente acertarem os pães. Só isso vai fazer com que vocês não joguem ingredientes fora, tá? Por quê? Ali na aula, naquele monte de vídeo, eu já explico. As farinhas não têm padrão, vocês têm que saber identificar a gordura, a absorção de água, e só depois disso é que os pães de vocês vão dar certo, né? Então, muito mais do que receita, é importante vocês entenderem os processos e as modificações da farinha, tá bom? Vamos lá. Para principiante, pode trabalhar com 15 minutos de espera só para garantir? Ou para principiante e para mim. Por que eu falei para vocês que era 30 no máximo? Porque às vezes vocês podem se perder no tempo, né? Pode, sei lá, tomar um café, atender uma porta, no máximo 30. Passou disso, ó, ferrou, tá bom? É 15. Como que você faz, Wanda? 15. 15. Para ficar perfeita, 15. Só que eu tenho que dar uma margem para vocês, só isso, tá bom? Na receita do pão mix de farinha, não. O pão mix de farinha é diferente, Cecília. O pão mix de farinha, ele já foi desenvolvido com um fermento biológico que faz esponja. Então não pode, entendeu? É isso que você tem que entender, tá? Então, o mix de farinha, o pão mix de farinha que eu abro para todo mundo lá na internet, ele tem que ter um fermento que todo mundo tem acesso. Qual que é o fermento que todo mundo tem acesso? O do supermercado que faz esponja, por isso que faz esponja. Ah, se eu substituir por esse seco, você muda a receita. Receita balanceada, são todos os ingredientes que contam. Então, aquele não pode trocar por caput, tá? Mas aquela receita também não está no curso de vocês, tá bom? Eu vou mostrar. Você não conseguiu, né, Lívia? Eu vou mostrar. É para assar, você vai ver. Já já a gente vai para a parte. Deixa só dar um tempinho, já vai dar. E eu vou mostrar como que eu coloco dentro da panela. Eu vou mostrar para vocês, tá? E você vai entender, tá? Vamos lá. De 30 minutos no máximo, não é o crescimento. 30 no máximo, 15 é o ideal, tá? Isso, olha só. Para você fazer um pão maior, você dobra a receita, você dobra tudo, né? Que nem a pergunta aqui. Você diz para usar o Banneton, dobra, né, a receita, se você quiser um pão mais alto. E aí você vai dobrar a receita em todos os ingredientes. Todos os ingredientes. Se na receita 1 tem 100 gramas de farinha de amêndoas, você vai usar 200. Se na uma receita tem 12 gramas de fermento, você vai usar 24. É assim, tá? Você dobra toda a receita. Tá. Wanda, como é que faz a esponja? Eu nunca fiz. Eu vou te explicar, bonitinho, pode deixar. Deixa eu ver só mais uma pergunta. Isso, as aulas estão gravadas. Isso mesmo. Desculpa que a imagem está péssima. 1000 perdões. É a internet. Eu também não consigo controlar isso, tá? Eu faço o meu melhor. Tudo bem? Bom, o tamanho do Banneton é de 250 gramas. Mas o Banneton, ele não é feito para farinhas de amêndoas, né?
é 250 gramas no trigo. 250 gramas no trigo, tá bom? É isso, tá bom, galera? Vamos lá. Deixa eu ver se mais... Aí a pergunta que ela fez foi sobre a esponja, né? Então eu vou te falar como que é. O fermento que você compra no supermercado, marca Flashman, tem um monte de marca, tá? Que vocês chamam de fermento biológico granulado, funciona assim. Você coloca numa vasilhinha o fermento, né? Então, por exemplo, 12 gramas de fermento. Aí você coloca 1 a 2 colheres de sopa de água. Tá escrito na embalagem do fermento. Água morna, temperatura de bebê, porque senão você queima o fermento. E você coloca 1 colher de chá de açúcar. Então, quem que faz esse fermento crescer? É a água morna e 1 colher de chá de açúcar. E é isso que a gente chama de esponja, porque aí você mistura tudo, e aí você começa a observar, ele começa a crescer e formar bolhas. Então, é o fermento que precisa de crescimento antes de entrar no forno. É diferente desse meu. Ele é seco, ele ativa dentro do forno. Por que então que eu tenho que usar o seco nessas receitas, Wanda? Porque farinha de oleaginosas não aguenta umidade, tá bom? Não vai aguentar. Umedeceu demais, embatuma o seu pão. E não fica seco, tá bom? É isso. Tem mais alguma pergunta ali? Só escrever no nosso chat. Eu vou pegar agora, tá? Pode fazer. Tem mais alguma pergunta? Não? Tudo bem. Eu vou pegar agora, vou mudar aqui a câmera, vai descer, para vocês verem, tá? Eu vou pegar a panela, que tá quente, vocês vão ver como eu pego ela. Vocês vão ver eu cortando o pão, colocando dentro da panela, tampando e devolvendo pro forno. E aí eu vou explicar a função da panela, igual me pediram, tá bom? Então vamos lá, mas antes de eu pegar a panela, a Brenda coloca de novo para baixo, por favor, a câmera para elas verem na altura. Muito bom, ó, o pão tá aqui. Como que eu sei que esse pão cresceu? Ó, ele começa a fazer aberturas, ó. Ele começa a rachar. Então ele tá crescendo, tá? Então ele tá crescendo. Ele não cresce igual o trigo, não se iludam, tá bom? Não cresce igual o trigo. Ele vai crescer dentro do forno, não é aqui. Por isso que é 15 minutos aqui, tá? Tá vendo aqui? Eu tenho uma folha de silicone. Um plásticozinho de silicone que vai no forno. Pode ser o papel manteiga Dove. Coloca aqui, no fundo. Aí eu venho aqui, ó, viro o Banneton. Viu que eu virei, ó? Só virar, ó. Virei, tá? Virei, já tirei o pão. Olha o pão todo marcadinho. Conseguem ver? Tá todo marcadinho, tá? Aí eu coloco esse pão aqui. E ele tá bonitinho, marcadinho. Eu gosto de colocar fibra de bambu por cima do pão, porque me lembra pão italiano. Aí eu gosto de polvilhar assim, porque depois ele afasta e fica bem bonito. No kit de vocês vão ganhar um cortador. Vocês vão vir aqui, vão cortar o pão. Vocês vão fazer um risco, tá? Wanda, esse risco é para quê? Esse risco é para você ter a impressão de que seu pão é italiano, só isso, tá? Você nem precisa fazer esse risco. O que vai acontecer é que aonde você fez o risco, o ar vai sair, e vai abrir um pouquinho só o seu pão, só um pouquinho. Olha, lembra bem, ó, pode ser papel ou pode ser o silicone, tá? Agora eu vou pegar a panela, que vai estar quente, e eu tenho que pegar essa panela com muito cuidado. Muito cuidado. Vou transferir para cá. Vou pôr a minha panela quente aqui. Para isso eu vou pegar uma luva. Ó. E vou trazer a panela aqui para vocês verem. Aí eu venho aqui, ó, panela quente, muito quente. Pego o tapetinho ou o papel Dove, coloco dentro da panela. Agora eu vou lá e pego a tampa. Tampa quente, quente, quente. Eu venho aqui, fecho, eu abafo. Panela quente, do jeito que tá aqui, fechada, vou e coloco no forno. Aí vamos lá.
Só para vocês entenderem. Por que ele vai para dentro da panela? Por que ele fica abafado? E por que a panela esquenta antes? Eu crio um sistema de vapor. Vapor. Está bem quente. Quando eu coloco, eu dou um susto no pão. E quando eu fecho, aí o pão cresce. É quando ele se expande. É por isso que a gente utiliza a panela. Tá? Então, não tem uma panela. Você vai aquecer um tabuleiro, uma pedra de pizza. Na hora que você coloca, você já dá um susto nele. Tá quente, ele, tá bom? Dá um susto. O susto não vai ser igual usando o da panela. E ali, ó, a panela vai assar por 30 minutos com a panela tampada. Depois eu tiro e aí eu deixo pegar a cor, tá? Só pra vocês saberem. E aí eu deixo só pegar a cor. A panela volta pro chão do forno. Ó, gente, no começo eu colocava em cima da minha grade. Entortou a grade, não põe em cima da grade não, tá? Ela ficou muito pesada. Eu ponho no chão só. Eu estou assado no chão porque assim, é para suportar o calor do forno mesmo, tá? Vamos lá. Vamos ver se vocês têm mais alguma pergunta com relação a essa parte. E aí eu vou passar um recadinho para vocês